Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Mais um domingo, mais uma oportunidade de estudo. Então, vamos nos harmonizando para a gente fazer a prece para dar início aos trabalhos da noite. Deus de infinita misericórdia, Jesus, nosso mestre e amigo, bons espíritos que estejam ao nosso lado, dando-nos força, luz, compreensão necessária para entender os ensinamentos da noite de hoje. Que as irmãs que farão uso da palavra possam ser intuídas, possam ser ajudadas, para que o ensinamento aqui ministrado possa tocar em nossos corações e principalmente na nossa razão, para que possamos colocá-los em prática. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, primeiro Ângela, que irá falar sobre esquecimento do passado. Muito boa noite, é com alegria que aqui nos encontramos. Eu vou começar como Zé Manel começaria, se ele tivesse aqui. Eu vou fazer um teste com vocês. Quem com ferro fere, só responde na cabeça. Né? Atire a primeira pedra. E amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Pode todo mundo ir para casa, porque todo mundo já sabe tudo que eu vou falar. Tá vendo? A doutrina espírita é transparente, é clara. Ele faz isso aí com a gente. Sabe por quê? Quando a gente às vezes está preparando alguma coisa para falar aqui, a gente fica numa dúvida danada. Porque vocês sabem tudo. Vocês sabem tudo. É só uma questão de parar, se interiorizar e buscar dentro de vocês a resposta. A doutrina espírita é transparente, é clara. Vocês viram que vocês sabem a resposta. Foi lá atrás e até Jesus. Todo mundo sabe todas as respostas. Então, quem ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está cumprindo tudo que precisa fazer aqui na Terra. Mas precisamos falar alguma coisa, então nós trouxemos para vocês sobre o esquecimento do passado. Porque tem pessoas que questionam muito isso. Ficam assim, peraí, gente, que eu fui? Por que eu não me lembro? Tem uma causa para eu não me lembrar? E Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu a chance de não lembrarmos. E nós vamos já começar com uma pergunta, né? Por que não nos recordamos das nossas vidas passadas? Por que será que a gente não lembra disso? E veio a resposta no Evangelho, no capítulo 5, no item 11. Está lá. O esquecimento do passado é providencial e demonstra a bondade do Criador para conosco. Vocês já imaginaram nós estarmos convivendo debaixo do mesmo teto, com um filho, com um marido, com uma mãe, com um pai, não importa quem, e a gente ver naquela pessoa alguém que nos prejudicou no passado? Será que nós estaríamos em condições de perdoar? Será que nós entenderíamos por que Deus nos colocou junto? Né? Então seria difícil. Então é a bondade de Deus, né, nos dando essa grande demonstração de bondade, tá? Sabendo que os fatos de nossa vida presente são uma consequência dos atos de vidas pregressas, seria grave inconveniente a lembrança do passado. Nos casos de reconciliação, por exemplo, as recordações do passado anulariam os prováveis e tão necessários êxitos de pacificação, porque o ódio do passado se reacenderia no presente. Então, realmente seria assim, bastante difícil nós entendermos o porquê que nós estamos juntos com aquela pessoa. Nós não gostaríamos. E pode-se apresentar um outro fato que comprove essa vantagem do esquecimento do passado? Olha aí a resposta que os espíritos nos dão aqui no Evangelho, né?
Alguém muito poderoso e prepotente, arbitrário e mau, se numa encarnação se recordasse do passado, não se conformaria, por certo, com a nova situação de miséria e humilhação por que estivesse passando. Alguém muito rico numa vida e depois vem como gari, não entender aquela situação, por que eu estou passando por isso? Sua revolta seria tamanha que seu fracasso bem poderia ser total. Com o véu do esquecimento, todos recomeçam suas tarefas e têm mais possibilidade de reparação do mal, podendo assim progredir mais rapidamente. Então a gente vai vendo que Deus é inteligência suprema, nos ama muito, e se Ele nos deu o esquecimento do passado, não é para a gente lá ficar buscando. Tem alguém aí que faz regressão, eu vou querer saber. Agora, nós nunca podemos esquecer de um detalhe. A gente tem esse livre-arbítrio, a gente pode até ir buscar. Mas nós vamos invadir a privacidade de alguém. Porque nós nunca passamos por uma vida sozinhos. Se nós estamos mergulhados na nossa atual reencarnação, nós convivemos com essas pessoas ou com outras. Então, a gente invade a privacidade de outro. Então, eu vou saber que meu vizinho me prejudicou, meu filho aprontou para comigo, alguém aprontou, e a gente vai invadir a situação daquela outra pessoa e a coisa não vai dar muito certo. Qual é o inconveniente da recordação do passado para os espíritos que reencarnaram no mesmo meio em que já viveram? É o que eu estava colocando agora, né? O espírito que reencarna no mesmo meio em que tenha vivido, geralmente tem faltas a resgatar nesse mesmo ambiente, e a lembrança do passado anularia todo o esforço de reconciliação, dando lugar a que novas e dolorosas cenas de ódio o mergulhassem na vingança e no erro. Então está bastante claro, nós estamos entendendo até agora tudo que está sendo colocado, porque realmente está transparente, né? E a quarta pergunta: se nós não nos lembramos do passado, como poderemos descobrir nossos maiores defeitos e, assim, melhormente nos corrigirmos dos nossos erros? Aí fica essa interrogação. Se a gente não lembra, então eu vou passar pelo que tem que passar e, né, depois a gente vê como é que fica. Mas não é bem assim, olha. Embora não lembremos de nossas vidas passadas, entretanto, olha aí que importante, demonstramos o grau de evolução de nossa última existência através de nossos atuais atos e pensamentos. Uma observação atenta e sincera nos mostrará quem somos, e o Evangelho de Jesus nos ensinará o que devemos ser. Olha como essa resposta aqui é significativa. Tá, eu não lembro, mas pelo que eu sou hoje, se eu à noite pedir a Deus, através de uma prece sincera, que me ajude, que me dê condições de ser útil, de fazer a minha parte nessa nova estadia terrena, eu vou ter lampejos, mesmo que não seja uma coisa clara, mas eu vou buscar dentro de mim essas respostas e vou procurar ser melhor, ser mais amigo. Se eu tenho alguma rixa com alguém, seja na família, porque normalmente na família são aonde reencarnam espíritos comprometidos entre si. Não tem família perfeita, não pensa que a família daquela margarina, né? Todo mundo acorda, sorridente, bonitinho e tal, só amor. As coisas não são bem assim, não. Nós somos espíritos presos ao erro.
Nós somos espíritos que ainda temos muito a corrigir. Nós precisamos entender que estamos tendo uma oportunidade abençoada hoje de estarmos aqui na Terra buscando o nosso aprimoramento. Então, cada um de nós precisa se esforçar muito. Se eu tenho alguma rixa com alguém, é procurar vencer essa rixa. Eu hoje estou igual a Sueli, estou querendo a bênção. Está vendo? Eu estou suando. Né? A Sueli que fala assim, eu quero essa bênção. Mas realmente nós precisamos nos observarmos e nos conhecermos para entendermos as respostas que Deus nos dá através desses lances de lembranças. É importante a gente estar certo. E eu vou contar uma parábola para vocês. É uma parábola de James A. Gray, relatada por Leonardo Boff no seu livro A Águia e a Galinha. Vocês vão falar, pera, a águia e a galinha? É importantíssimo nós observarmos essa parábola, apesar de ser muito singela, né, uma coisa bastante simples, mas ela nos traz um ensinamento que nos leva a entendermos esse esquecimento. Um camponês foi numa região perto buscar uma ave, porque ele queria mais uma ave para colocar no seu galinheiro. E ele, depois de andar muito, pesquisar muito, ele encontrou um filhote. Encontrou um filhote, levou para casa, colocou lá no galinheiro. E ele tratava com milho e ração para a galinha. E ele, filhotinho, ficou o bichinho lá, né? Crescendo, se desenvolvendo. E ele não observava que aquele animal era um pouco diferente. Aí veio, passados 5 anos, veio um naturalista visitar esse camponês e viu lá no meio das galinhas aquela ave linda, maravilhosa, e falou com ele assim, peraí, isso aqui é um galinheiro e o senhor está criando uma águia? A ave mais maravilhosa que nós temos. E ele pegou e falou assim, é uma águia, só que ela pensa que é galinha. Ela deixou de ser águia, ó, ela come ração, ela come milho, e ela vive entre as galinhas, ela passou a ser galinha. Não, o coração dela é de águia, falou o naturalista. E eu vou provar para o senhor. Eu provo para o senhor que ela é galinha, moço. O senhor entende de ave, mas essa aqui, eu peguei filhotinho e levei para o galinheiro. Ela virou uma galinha, não tenho dúvida. No dia seguinte, o naturalista, ainda naquela região, falou com o homem, eu posso fazer um teste na sua ave? Pode sim, moço. Pegou, né, aquela ave, falou assim, a asa dela é grande, tem quase 3 metros, ela é grandona, mas vamos lá, o senhor quer, né? Pegou a ave, botou no braço, alisou aquela ave e falou, águia, você não é uma galinha, você é uma ave maravilhosa, você foi criada para as alturas. Vamos, voe. E botou a águia no braço, se esticou todo, a galinha olhou, a águia olhou para baixo, viu as galinhas ciscando, o que ela fez? Pulou depressa para o galinheiro e continuou a ciscar. O senhor me permite fazer uma nova experiência com essa águia? Ah, moço, pode sim, o senhor pode vir, mas ela pensa que ela é galinha, ela não é ave, não é águia, não, ela é galinha. Eu criei como galinha. No dia seguinte, ele foi assim, mais para o alto da casa, né? Botou novamente, águia, você foi feita para voar alto. Vamos, voe. Mais uma vez, ela olhou para baixo, viu as galinhas ciscando, pulou para o galinheiro e voltou para comer milho e ração.
naturalista não se conformou. O que ele fez? Amanhã nós vamos fazer um novo teste com essa ave. E cedinho ele bateu na casa do camponês, pegou a ave e foram para fora da cidade. Lá longe, no alto do morro, muito lindo, e colocou novamente a águia no braço e falou com ela: águia, você tem coração de águia. Você foi feito para galgar as alturas. Você não foi feito para ser uma galinha. Você tem que voar, voar e alto. E naquele amanhecer, quando o sol surgia lá entre as montanhas, ele levantou o braço, colocou novamente a águia no braço e ela deu aquele barulho característico dela, olhou para o céu e foi embora. Voou em direção ao céu, maravilhosa, esplendorosa, buscando as suas origens. Mas o que tem a ver a história da águia e da galinha com o nosso esquecimento do passado? Vocês já pararam para pensar? Nós somos águias. Nós fomos criados para galgarmos as alturas espirituais. Mas nós, quando mergulhamos aqui na matéria, nós esquecemos a nossa origem divina. Nós precisamos buscar dentro de nós as verdades eternas que Deus coloca em nós. Nós fomos criados para galgarmos as alturas e os esplendores da espiritualidade. É importante nós termos essa consciência. Nós não estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui para perdermos tempo. Nós precisamos dar valor ao que realmente tem valor. A comodidade nos leva a nada se você não deseja o ter, o ser ou ser. Vá atrás do que quer. Não fique fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Você é quem seu coração quer e deseja ser. Se nós temos coração de águia, por que nós vamos nos limitar a apenas andarmos pela vida em brancas nuvens e esquecermos das nossas origens? Vamos observar o que nós temos feito da nossa vida. O que nós estamos fazendo. Não posso mudar o passado, mas o presente está nas minhas mãos. O passado já foi. Não adianta eu querer buscar através de recordação do meu passado aquilo que eu já fui. O futuro, não sei, vai depender do meu presente. Então, o presente é uma grande oportunidade que estamos tendo de modificarmos os valores da nossa vida. Existem pessoas que se centram no passado e isso as impedem de avançar para um futuro melhor. Não vamos ficar marcando passos, buscando o nosso passado, não. Vamos buscar valores, valores que nos estão sendo colocados constantemente no nosso dia a dia. Esse passado pode machucar, olha o que nós vimos ali, né? Mas não é possível mudá-lo. O passado já passou. O que aconteceu já aconteceu. Não adianta nós querermos modificarmos o que já foi. Mas nós podemos modificar o nosso futuro através do nosso proceder, né? Por mais que a gente queira, o passado nós não podemos mudar. É por isso que a vida consiste em desfrutar o poder do agora e em viver o presente
para podermos encontrar o caminho da felicidade. Nós estamos querendo a felicidade. Nós não estamos aqui para perdermos a nossa estadia terrena buscando valores errados. Mas nós precisamos nos modificar, né? Buscarmos o caminho da felicidade. E temos nas mãos essa alavanca maravilhosa que é a doutrina espírita. Ela nos traz valores novos, diferentes. Nós sabemos que estamos aqui de passagem e que vamos retornar à verdadeira vida, que é a vida espiritual. E vamos continuar perdendo tempo, né? O passado e o futuro são como ilusões, estão na nossa mente. No entanto, o passado já não existe e o futuro ainda não chegou. Então, nós não podemos ficar perdendo tempo. A verdade é que o amanhã nunca chega. Vocês já observaram que o amanhã nunca chega? Todo dia é o amanhã. É amanhã, gente. O amanhã nunca chega. O amanhã é o amanhã. Agora, o passado aconteceu e o presente nós estamos vivendo hoje. Então, a gente tem que aproveitar o presente. Esta é a oportunidade que nós estamos tendo. Olha só, a diferença, essa daqui é de Albert Einstein, tá, gente? A diferença entre o passado, o presente e o futuro é só uma ilusão persistente. Ele, né, tinha cabedal para falar isso aí, né? Realmente é uma ilusão. Se a gente não viver o hoje, o presente, a oportunidade que estamos tendo agora, nós estamos vivendo de ilusão. E nós não podemos mais perder tempo. Tempo é fundamental para todos nós, né? Viver no presente poderá mudar a sua vida. Se nós aproveitarmos essa chance, nós vamos modificar o nosso futuro. Se você não vive no presente, é porque está vivendo uma ilusão. Nós não podemos mais perder, né? Quantas vezes você se preocupou e até se sentiu mal por causa de coisas que não sabia se realmente iam acontecer? Vocês já devem ter vivido momentos assim. Amanhã, como é que vai ser o meu amanhã? Amanhã eu tenho que pagar. Eu não tenho dinheiro. Amanhã eu tenho que fazer isso ou aquilo e não tenho como. Então vamos deixar as coisas acontecerem no seu devido tempo. Não vamos nos preocuparmos, né? Preocupar a nossa mente, os nossos pensamentos com coisas que ainda poderão não acontecer. É importante a gente ter esse cuidado com a preocupação, tá? Viver no presente vai te ajudar a melhorar o seu bem-estar emocional, mas também poderá melhorar sua saúde física. Não viver no presente vai afetá-la gravemente. O estresse mental, causado por viver nas ilusões e preocupações, terá um impacto negativo sobre a sua saúde física e emocional. Olha, gente, nós temos o Espiritismo nas mãos. É importante a gente observar isso, porque estamos tendo chances. Mas nós falamos assim, mas às vezes é tão difícil viver o presente. Tanta problema, tanta dificuldade. Não importa. Se Deus colocou o fardo em nossos ombros, é para que nós o carreguemos. E nós temos esse potencial. Vamos lá, não interessa, repito, o que os outros possam pensar ou dizer. Nós precisamos buscar nossos limites máximos, não apenas boiar à deriva, ao sabor da correnteza, ou da má vontade, ou de má vontade apanhar uma onda e deixar-nos levar à praia. Não.
devemos voar. Nós estamos aqui na Terra, isso aí é do Charles Swindoll. Nós estamos aqui na Terra para galgarmos as plenitudes espirituais. Estamos sim com dificuldades, com problemas, com desilusões, com dores. Não importa qual seja o meu problema do hoje. O importante é a gente ter a certeza que estamos aqui para galgarmos esse voo maravilhoso como a da águia da nossa história. Porque se a gente parar e observar, cada amanhecer é uma bênção. Cada amanhecer nós temos que agradecer a Deus a oportunidade de estarmos ainda num corpo, estarmos na matéria, veículo pelo qual nos expressamos aqui na Terra. Hoje nós estamos vivendo essa personalidade. Amanhã será outra. Mas essa essência será sempre a mesma. Será sempre aquela que busca o crescimento. Agora, nós precisamos ter essa consciência. Se a gente ficar marcando passo, perdendo tempo, nós vamos lamentar o tempo perdido quando daqui partirmos. Vamos nos libertar do passado e começar a viver o agora. A pior coisa de viver no passado ou de pensar constantemente no futuro é que você está renunciando ao seu poder interior. Se você não vive no agora, estará renunciando à sua vida, estará vetando a sua capacidade de criação e esquecendo que você é o único que tem a oportunidade de moldar a sua vida para o seu bem-estar emocional. Então, a gente tem essa chance. E cabe a cada um de nós buscarmos essa paz interior. É difícil? É. É fácil, não. Não estamos falando que é fácil. Somos espíritos ainda com os pés no lodo. Mas nós vamos alçar voos sublimes, né? Se você precisa fazer mudanças na sua vida para estar melhor, não espere mais e faça isso agora mesmo. Você só irá encontrar o seu caminho começando a caminhar. O passo, a primeira caminhada, começa com um passo. Então, a gente tem que começar esse querer de modificação interior, né? Deve saber, se você está vivendo o passado, deve saber que você não pode fazer nada para mudá-lo. E se você só se preocupa com o futuro, você só pode fazer, e você não pode fazer nada para melhorá-lo, a não ser para que o faça agora, no presente. Se você quer viver em paz com o seu passado e em um futuro melhor, aceite a realidade de hoje. Parece complicado viver no presente, mas você só terá que lembrar, que quebrar as cadeias do passado e deixar de prever o que não vai acontecer no futuro. Quer dizer, nós temos que modificar para a coisa no futuro ser melhor. Trabalhe no presente e o passado será composto por boas recordações. E o futuro será o caminho que você está percorrendo. Nós estamos preparando o nosso futuro através do nosso caminhar hoje. Nós temos um pensamento aqui que eu achei lá nas anotações do nosso querido Zé Manel, que diz o seguinte, olha só que interessante. Pode haver conflitos entre o erro e o erro. O erro e a verdade. Porém, nunca entre a verdade e a verdade.
Olha só, isso aí foi do Zé Manel, né? E olha só como é importante isso aqui. Nós buscamos a verdade que está composta aqui nas 5 obras básicas da doutrina espírita. São verdades eternas, são verdades incontestáveis. Então, é importante que a gente busque essa verdade nessa doutrina de renovação. Estamos tendo esse manancial nas nossas mãos e cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Alcemos voos sublimes como a águia, porque todos nós temos coração de águias. Águias espirituais, né? No sentido espiritual. Nós conseguiremos voos sublimes de acordo com o nosso querer. Muita paz para todos. E agora nós vamos passar para a nossa irmã Cristina, que vai falar sobre o Espírito da Verdade. Boa noite. Vamos dar aí continuidade às nossas reflexões, né? E hoje eu escolhi, né, falar sobre o Espírito da Verdade, porque em todas as obras da codificação tem mensagens que são assinadas Espírito da Verdade. E é importante que a gente pense um pouquinho sobre isso, né, da importância e como influenciou a doutrina, etc. Então, vou começar aqui no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Existe uma mensagem aqui que diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. A gente pode ver, né, a preciosidade da doutrina espírita, né? Como é um tesouro que a gente tem nas mãos para a caminhada, para a gente alçar esses voos que a Ângela falou, né? Então, através dessas palavras, veja bem, existe um comando e que uma infinidade de espíritos, né, estão aí para cumprir as ordens, né, para abrir, iluminar os nossos caminhos, abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que as vossas mãos tomem a lira, que as vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Essa é uma mensagem do Espírito da Verdade, né? Foi transmitida essa instrução por via mediúnica e ela resume o verdadeiro caráter do Espiritismo, não é? Que é iluminar nossos caminhos, é alavancar esse nosso voo, né? E a importância da gente se esforçar, da gente se dedicar a isso e não desperdiçar a nossa encarnação, né? Existe aqui no livro dos Espíritos, né, os prolegômenos, que é uma parte que eu gosto muito. Porque o que significa isso? É uma exposição preliminar de uma ciência ou de uma arte. Então, aqui eles têm um resumo. E aqui, o que os Espíritos vêm nos dizer? Né? Também que está chegando esses tempos marcados por Deus para que uma manifestação universal aconteça, né? E que esses Espíritos, que são ministros de Deus e agentes da sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade.
Esse livro, né, que eles se referem ao Livro dos Espíritos, é o compêndio dos ensinamentos dos espíritos superiores. Foi escrito por ordem e sob o ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional. Nada contém que não seja a expressão de seu pensamento e não tenha sofrido seu controle. Apenas a ordem e a distribuição metódica, assim como algumas partes da redação, couberam a Allan Kardec. Mas o conteúdo da obra é ditado e veio dos espíritos superiores. Por si só, isso já tem um enorme peso, né? E aí eles continuam aqui nos dizendo que inúmeros espíritos fazem parte, né, desse grupo. E eles viveram em diferentes épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Uns têm nomes que a história registrou, outros não. Mas eles compõem uma família espiritual, né, de espíritos superiores. E eles deram um termo, né, porque os espíritos superiores são muito assertivos, eles falam o que tem que falar mesmo, né? Então, eles disseram para Kardec o seguinte: ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e um dia deverá reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, reveloemos juntos a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudar nos demais trabalhos, porque esta não é mais do que uma parte da missão que lhe foi confiada. Então, veja bem, isso é muito interessante e nas obras póstumas, por isso que hoje acho que a gente vai fazer uma viagem aí, né, de vários... o Kardec conta que ele estava uma noite na casa dele, né, trabalhando, que ele recebia aquelas centenas de cartas, né, de médiuns do mundo inteiro, respondendo as mesmas perguntas. Ele estava lá compilando e começou a ouvir umas batidas, umas pancadas. Ele ia escrever, tinha umas pancadas. E Kardec não exercia mediunidade. Ele compilava aquilo tudo, fazia, e está ouvindo pancada, e ele não entendeu aquilo. Até que a esposa dele também ouviu e veio perguntar a ele o que é isso. Ele falou: eu não sei, eu vou estudar, tem umas pancadas. No dia seguinte, havia uma reunião, né, na casa onde ele ia, né, que era na casa do senhor Baudin. E ele chegou lá e relatou o que tinha acontecido, né? E ele queria entender o que era. Então, ele pergunta: ouviste, sem dúvida, o relato que acabo de fazer. Poderias dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Com que fim foi ele bater daquele modo? A resposta: era o teu espírito familiar. Ele queria comunicar-se contigo. Poderíamos dizer quem ele é? E aí... Peraí, vai ficar a rua fora. Podes perguntar-lhe a ele mesmo, porque ele está aqui. Nessa época, ainda não se fazia distinção nenhuma entre as divergentes categorias de espírito simpático, dava-lhes toda a denominação de espíritos familiares. E aí Kardec vira e pergunta: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? Para ti, olha a resposta, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Então foi o espírito que se denominou a verdade. Ontem, quando bateste, estando eu a trabalhar, tinha alguma coisa em particular a me dizer? O que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho a que te aplicavas. Desagradava-me o que escrevias e quis fazer que o abandonasses.
O que eu estava escrevendo dizia respeito precisamente aos estudos que empreendera acerca dos espíritos e suas manifestações. A tua desaprovação era referente ao capítulo que eu escrevi ou ao conjunto do trabalho? Ao capítulo de ontem. Submete-o a teu juízo. Se releres, reconhecerás tuas faltas e as corrigirás. Eu mesmo não me sentia satisfeito com esse capítulo e o refiz hoje. Está melhor? Então a verdade respondeu: está melhor, mas ainda não satisfaz. Relê do 3ª à 30ª linha e um grave erro enquanto depararás. Rasguei o que eu escrevi ontem. Não importa. Isso não impediu que a falta continuasse. Relê e verás. O nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Talvez, pelo menos é um guia que te protegerá e te ajudar. Posso te evocar na minha casa? Sim, para te assistir pelo pensamento, mas para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo poderás obtê-las. E aí, Kardec insiste, né? Terás animado na Terra algum personagem conhecido? Já te disse que para ti sou a verdade. Isto, para ti, quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. E depois, Kardec escreve uma nota, né, dizendo que ele, a proteção desse espírito, cuja superioridade eu estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob as suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida, quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos trabalhos, quer, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais. Inclusive, numa dessas, né, conversas, aí, o Kardec pergunta se nas coisas materiais também ele seria ajudado. E o Espírito da Verdade responde que sim, porque se ele o ama e se ele está na Terra, ele precisava ter toda uma circunstância que possibilitasse ele desenvolver aquele trabalho. Né? Então, veja bem, é um espírito de alto grau de elevação que presidiu a codificação. Então, a gente tem que ter todo o nosso respeito, né? E a gente ter essa confiança de que nessas obras encontra-se as verdades que a gente necessita para a gente evoluir mais rápido. Né? Por isso é importante saber quem, né? Saber assim, a importância do Espírito da Verdade. E um comentário que a Ângela fez outro dia é o Espírito da Verdade, porque de verdade todos os Espíritos são, eles existem, né? Não tem Espírito de mentira. Então é o Espírito da Verdade. E a gente voltando aqui a esses prolegômenos, então, o Espírito também diz a Kardec, né, que ele não se deixe desencorajar pela crítica. Vão ter contraditores, vão ter pessoas que mistificam, vão ter pessoas que questionam, mas que era para ele não se preocupar com isso, porque era a vontade de Deus. Né? Prossegue sempre, crê em Deus e marcha confiante. Isso também é para nós. Né? Nas nossas lutas diárias, a gente tem que crer em Deus e seguir adiante. E eles dão uma dica aqui importantíssima, que o Espírito aqui na verdade, essa comunicação foi dada por São João Evangelista, São Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Melbourne, etc. Então, é um grupo de espíritos que fez esses prolegômenos aqui, né? Tem um crédito, né, para a gente acreditar nisso. Então, eles dizem o quê? O homem se eleva, que eu não consegui falar isso aí hoje,
o espírito pelo trabalho. E tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Então, aí vai uma dica já para a gente registrar, né? A primeira, de que é o trabalho. É quando a gente trabalha, quando a gente se dedica, quando a gente estuda, que a gente mexe com a nossa inteligência, a gente tem capacidade de ampliar nossos horizontes e de crescer em moralidade. Então, essa foi a primeira dica. A segunda é isso, seguir adiante, crendo em Deus e ter uma marcha confiante. Se interiorizar, né? Buscar uma harmonia e passos firmes, porque contraditores, porque desvio de rota, como nós somos espíritos inferiores, sempre vai ter, né? Eles falam aqui também na vaidade dos homens, que creem saber tudo e querem explicar tudo à sua maneira, que dará origem a opiniões dissidentes, né? E, em relação a isso, no livro dos médiuns, né, o Espírito da Verdade, quando se pergunta por que não tem uma unidade, então, no Espiritismo, né? Por que existem essas dissidências, um fala uma coisa, outro fala outra? Por que existe isso, né? Se o Espiritismo ele foi ditado sob a ordem dos espíritos superiores, deveria ter uma unidade, uma coerência. Então, o que ele espera? O que ele responde ao Espírito da Verdade? A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem jaça é o de maior valor. Julgai os espíritos pela pureza de seus ensinamentos. A unidade se fará onde o bem jamais se tenha misturado com o mal. É ali que os homens se ligarão pela própria força das circunstâncias, porque julgarão que ali se encontra a verdade. Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e devem vos unir num pensamento comum, o amor a Deus e a prática do bem. Seja qual for a via de progresso que se pretende para as almas, o objetivo final é o mesmo: praticar o bem. Não há duas maneiras de o fazer. Se surgirem dissidências capitais referentes ao próprio fundamento da doutrina, tendes uma regra segura para as apreciar. A regra é esta: a melhor doutrina é aquela que melhor satisfaz ao coração e à razão e que dispõe de mais recursos para conduzir os homens ao bem. E essa eu vos dou a certeza que é a que prevalecerá. Então, a gente tem que conhecer a verdade para que a gente possa distinguir, né? Porque comunicações, livros mediúnicos, enfim, e pessoas que confundem, né? Até instituições que confundem as coisas, que fazem uma mistura danada, tem. Mas a gente precisa conhecer o verdadeiro, o sólido, para fazer a nossa base. E aí não tem dúvida, não tem. É igual dos 3 porquinhos. Se a gente tem a nossa casa construída numa base sólida, né, de cimento, pode ventar à vontade, porque não vai abalar a nossa estrutura. Agora, se a gente fica buscando as respostas que melhor nos convém, né, porque às vezes tem isso, a gente quer aquilo que convém, que está melhor para a gente, tem os interesses, tem a vaidade, tem o orgulho, né? Aí a casa fica de vento, qualquer coisinha derruba a gente. Então a gente precisa conhecer o que é verdadeiro, né? E aí os espíritos continuam dizendo aqui: não te inquietem, pois, os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus espalharão no teu caminho. Conserva a confiança. Com elas chegará ao alvo e merecerás sempre a nossa ajuda. Lembra-te de que os bons espíritos só assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e repudiam a qualquer que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não pode servir-se do cego para fazer que compreendamos a luz. Então, a gente precisa ter esse refino, né, nas nossas atitudes, a gente tentar
é a gente combater esse orgulho e esse egoísmo, que são o que mais nos afastam de Deus. É aquilo que a gente, quando a gente deixa o interesse pessoal comandar a nossa vida. Quando a gente não se eleva acima das circunstâncias. E aí, continuando aqui no Evangelho, a gente tem no capítulo 6, que é o Cristo Consolador, a gente tem o advento do Espírito da Verdade, a instrução dos Espíritos é de 1860, essa comunicação. E aqui, o Espiritismo, ele é o Consolador que Jesus prometeu. Porque Jesus, na época dele, não podia dizer tudo, porque os homens, intelectualmente, naquela época, não entenderiam. E ele disse que mais tarde enviaria o Consolador, né? E o Espiritismo veio para nos esclarecer. Por quê? Porque a gente consegue hoje entender de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui e para onde a gente vai, a nossa destinação. A gente pode ter ampliou a nossa consciência para que a gente possa ter passos mais firmes na nossa evolução. E aí, nessas instruções, o Espírito da Verdade diz o seguinte para a gente: venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina, e como segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Somos espíritos inferiores, né? E como tal, nos perdemos, como até hoje a gente se perde, com toda essa mídia, com toda essa coisa que vai nos direcionando, porque é material, né? Todo o querer, tudo que a gente aprende como valores nessa sociedade que a gente vive, desviam a gente facilmente do caminho, se a gente não tiver essa base sólida, né? A gente se preocupa mais com o ter do que com o ser. Nós viemos aqui para ser melhores. E tudo que está à nossa volta, a nossa condição financeira, as pessoas que a gente conhece, tudo isso é o que a gente precisa para aprender aquelas lições que nos cabem, né? Então é fácil para a gente se perder. É como se fosse uma ilha da fantasia, né? Parece que a gente veio aqui a passeio. A gente sonha em trabalhar pouco e descansar muito, em ter dinheiro para viajar bastante, né? A gente não sonha trabalhar bastante, né? A gente sonha trabalhar menos. Se mata para fazer um concurso público, porque aí eu vou trabalhar, em alguns casos, 1 vez, 2 vezes, né? Ou que seja 5 vezes, mas é menos horas. A gente está sempre procurando mais o descanso que o trabalho. Mais a praia e o churrasco do que a labuta, né? A gente está mais querendo isso. Então, como seres, como espíritos ainda inferiores, estamos dentro do padrão, mas já podemos nos ligar e querer ser diferentes, né? Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos ou vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz do que se foram, faça-se ouvir, para vos gritar: crede, orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual as virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas da vossa inteligência, não afastais a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Nós também temos nossos espíritos familiares, temos nossos espíritos protetores,
né, que estão sempre conosco. E esse canal com a espiritualidade superior está sempre aberto a nós, desde que nós queiramos acessá-lo. Quando a gente se limita muito às coisas, né, do agora no sentido material, quando a gente tem essas preocupações, a gente não recorre à oração, né, e à prece, que é fundamental para que a gente se conecte com aquilo que é verdadeiro, né, com a espiritualidade superior, que a gente se eleve sobre as circunstâncias, porque às vezes a gente está sofrendo tanto com alguma coisa que a gente não consegue. Parece que a gente está se afogando, né? Mas se a gente consegue essa conexão com o alto, se a gente consegue essa prece sincera, se a gente consegue se abrir, a gente começa a clarear a nossa visão, né? Então ele diz aqui, não se esqueçam das preces, não se esqueçam de Deus, que põe todo esse exército, né, de espíritos superiores que vieram e continuam conosco para nos auxiliar. Não se esqueçam disso, não tornem a existência vazia. Não esqueçam e não façam como a Ângela falou, eu vou deixar para depois, né? Eu estou aqui, gente, é uma oportunidade abençoada. Pensem quantos espíritos estão na espiritualidade aguardando uma oportunidade aqui estar. E quanto tempo nós mesmos a gente pode já ter estado, né, lá esperando, querendo essa oportunidade avidamente. Aí quando chega aqui, está bom assim. Não está bom assim. Nós somos feitos para voar, para as alturas, como disse a Ângela, né? E o Espírito da Verdade diz assim, estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas, não misturei o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que de além túmulo, que acreditáveis vazios, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então, se nós sabemos qual é a nossa rota, se nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes e vamos chegar à perfeição, nós vamos chegar, querendo ou não, porque é vontade de Deus. Se vamos tropeçar, apanhar muito da vida, como a gente costuma dizer, ou se vai ser mais leve, depende de nós. A bola está com a gente. Os meios estão aqui na codificação. Que é claro, quando a gente lê trechos aqui, mas as pessoas podiam ler em casa, podiam, mas às vezes não leem, né? Achando que é difícil, achando que é quem estuda para falar, que sabe. Não, é claro, é cristalino. Os espíritos superiores, quando querem nos puxar a orelha, eles são claros. Não tem meias palavras, não dá para dizer que não entendeu, né? E aí a gente tem que levantar, sacudir a poeira, sabendo, olha, eu estou numa situação ruim hoje, já tive pior ontem. Eu sou uma que concordo plenamente com, porque tem gente que questiona, né? Não Deus, mas o esquecimento passado. Eu não quero saber quem eu fui. Boa coisa, melhor do que eu estou agora, não fui. Então, tá bom, né? A gente caminhou, está aqui hoje. Hoje eu sei. E dentro da gente, a gente também sabe, né? Onde a gente erra mais, onde a gente cai mais. Então, não preciso saber quem fui, nada disso. Eu sei para onde eu vou. Então, é mirar no meu objetivo e no dia a dia. Né? Não é esperar chegar dezembro para ser caridoso, porque aí dá aquela coisa do Natal, todo mundo dá cesta básica, pobre só come em dezembro. O resto do ano vive de luz, porque todo mundo se reúne para dar cesta básica em dezembro. Então, que esse espírito de ser humano, de sermos irmãos, de estarmos todos no mesmo barco. Eu falho em muitas coisas, cada um de vocês aí sabe onde falha mais.
E é um tentar entender o outro. Ninguém tem que ser igual a ninguém. Agora, precisamos estar juntos. Assim como existe uma legião de espíritos, né, que estão ao nosso lado sempre para nos auxiliar, que sejamos nós encarnados também para os nossos irmãos. Com um sorriso, com uma acolhida, com uma conversa, com um telefonema. É praticar o bem. Isso repete em todos os lugares onde a gente vai estudar. É isso. Ser humilde, né? Trabalhar, lutar contra esse orgulho, essa vaidade que são tão arraigados em nós ainda. E passos firmes, passos adiante. O espírito da verdade, essa falange de espíritos aí superiores, né, se mobilizaram para fazer cumprir os desígnios de Deus. Vamos fazer nós a nossa parte, a do nosso melhoramento, do melhoramento da onde a gente foi colocado, né? Que é também muito importante. Quando a gente se muda, o entorno muda também. E que a gente invista seriamente nisso, né? E não perca a preciosa oportunidade que a gente está tendo nessa encarnação. Vamos exercitar isso essa semana. Uma boa semana para todos e obrigada aí.